Quarto TRI de 2024 da empresa SLC Agrícola. Prejuízo de 51 milhões. O que será que aconteceu numa das empresas mais promissoras da Bolsa de Valores? Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento. Peço para curtir e comentar o vídeo desde já e sem enrolação, vamos lá. Aviso importante, vídeo puramente educacional e informativo, não é recomendação de compra, não é recomendação de investimento. Sigam focados na sua estratégia, na sua carteira, que no longo prazo não há apenas uma carteira vencedora, mas várias. Então vamos lá. Antes de tudo, eu sempre gosto de mostrar a composição acionária das empresas. O controlador e pessoas ligadas detém 55,13% da SLC Agrícola, ações em tesouraria 0,79%, Conselho de Administração 0,04, Diretoria 0,24 e o Free Float gira em torno de 38,44. Aqui eles falam que é 43,8, porém aqui é uma observação, que um grupo de acionistas representado por Guilherme Magnon possui 5,36. Então você tem que diminuir os 43,8 pela participação do Guilherme, de 5,36, o que daria 38,44% de ações em circulação. Aqui já falando do quarto TRI de 2024, o panorama de mercado do algodão, a gente percebe que o preço das commodities vem caindo desde o final da crise sanitária, o preço atual encontra-se em 66, e aqui o detalhe importante, a oferta e demanda mundial. Houve mais 9,3% de área plantada nos Estados Unidos e menos 7% de produtividade, a saca 24,25 versus a 23,24. A produção em verde, o consumo em cinza e o gap na barra abaixo. A gente percebe que a produção encontra-se acima do consumo, ou seja, você tem um excesso de produção. Isso exerce uma força no preço para caída, porque você tem um gap, você tem uma produção que está ali, que está ocupando os silos, você quer vendê-la, você quer tirá-la dos silos logo, então muitas vezes você aceita um preço um pouco menor para poder desencalhar elas. Em 2023, os principais produtores de algodão, China, 27,5 milhões de fardo, Índia 26,2, Brasil em terceiro lugar e os Estados Unidos em quarto. Na soja a gente vê um panorama parecido, o preço desde o final da crise sanitária vem caindo, chegando no patamar de 9,98 e a gente observa a mesma condição na oferta e demanda, mais 4,2% de área plantada nos Estados Unidos e mais 0,2% de produtividade, porém o consumo está abaixo da produção, gerando um gap de 11,6 milhões de toneladas. Ou seja, tudo isso está estocado em silos. Então o produtor quer vender logo, quer fazer dinheiro, para isso aceita pagar um pouco mais barato. Então o preço vem caindo. Aqui o detalhe, o Brasil é o maior produtor de soja, seguido pelos Estados Unidos e depois pela Argentina, e só os três detêm 80% da produção mundial. Panorama de mercado do milho. O milho foi o único que a gente consegue enxergar um gap de alta no preço, em 2025 em 4,56, justamente porque o gap entre a produção e o consumo encontra-se negativo, ou seja, está tendo mais consumo do que produção. Então, quando você tem mais consumo do que produção, o preço tende a subir. As pessoas pagam mais caro para ter o produto. E o percentual de produção global, Estados Unidos 31,54%, China em 23,37% e o Brasil na terceira colocação. E é o que eu sempre falo, empresas de commodities, você tem que focar sempre no preço da commodity. Perceba que de 2020 até meados de 2022, o preço das commodities explodiu, tanto de algodão, quanto de milho, quanto de soja, e depois do final da crise sanitária, o preço das commodities desceu. O valor da SLC Agrícola também nos últimos 5 anos estourou, saindo da faixa dos R$ 6, chegando até 25, e dos 25 tem caído, atualmente está em 18, uma queda em torno de 25%. A mesma coisa, a commodity cai, o lucro da empresa cai, cotação também cai. Destaques financeiros, vou começar pelo quarto TRI de 2024 versus o quarto TRI de 2023. A receita líquida houve um avanço de 3%. Olhando no quarto TRI de 2023, o prejuízo foi de 152 milhões, versus o quarto TRI de 2024, um prejuízo de 51 milhões. EBITDA ajustado do quarto TRI de 2023, 673 milhões. Quarto TRI de 2024, 611 milhões, uma queda de 9,2%. Olhando na ótica anual, 2023, receita líquida
7 bi 230 milhões, 2024 6 bi 915 milhões, uma queda de 4,4%. Lucro líquido de 2023 937 milhões, lucro líquido de 2024 481 milhões, uma margem líquida de 7% e um EBITDA ajustado em 2023 de 2 bi 708 milhões e 2024 2 bi 036 milhões. Muito disso daqui foi causado pelo El Niño no começo do ano, que quebrou a safra e atrasou a segunda leva da safra. Então já era esperado esse lucro líquido menor. Aqui o CAPEX, a LCLC, nos informa que em expansão foi gasto 48,5% da projeção de investimento e em manutenção 51,5%. E aqui eu queria destacar algumas aquisições que a SLC vem fazendo. Há uma semana atrás eu fiz um vídeo comentando a notícia da compra da Cearense Agro Brasil por 135 milhões de dólares. Vou só reafirmar aqui que houve a compra por cerca de 135 milhões de dólares, ou seja, 777 milhões de reais, e o pagamento ficou acertado em 3 parcelas, sendo 60% na data do fechamento da transação, 20% em 2026 e 20% em 2027. Ou seja, 3 parcelas, uma em cada ano. E eu deixei destacado que aparentemente foi uma compra muito interessante que a SLC fez, fazendo algumas projeções nessas terras que a SLC comprou, o EV sobre o EBITDA ficaria em 2,3, enquanto a média da SLC agrícola fica em 4,9. Ou seja, aparentemente houve uma boa compra. E novamente, hoje na sexta-feira, a SLC adquire as terras da Fazenda Paladino e expande a atuação em Minas Gerais. A SLC anunciou nesta sexta que adquiriu 39.987 hectares físicos, numa área localizada no município de São Desidério, estado da Bahia, e também aquisição de 7.835 hectares físicos, localizados no município de Unai, estado de Minas Gerais. Somadas as duas operações realizadas pela SLC, totalizam 903 milhões. A SLC faz algo que até mesmo os investidores também têm que fazer. Eles são anticíclicos. Ou seja, em momentos de preço baixo das commodities, como agora, a SLC faz aquisições de terras, conforme vocês estão vendo nas notícias, eles querem adquirir terras, eles querem expandir, para que no momento que o preço dessa commodity explodir, eles possam colher e já ter tudo isso em fazendas. Eles já vão estar com a fazenda pronta, já vão estar com a colheita pronta, então eles podem colher essa subida no preço. Falar um pouquinho da dívida líquida, que tem a ver com essa notícia que a gente acabou de ler. A dívida líquida ajustada ao final de 2024 ficou em 3 bi 674. O EBIT dos últimos 12 meses ficou em 2 bi 36 milhões, ou seja, uma alavancagem de 1,8. A alavancagem abaixo de 2,5, entre 2,5 e 3, eu ainda considero baixa, uma alavancagem tranquila. A empresa tem um caixa firme, é uma empresa sólida, é uma empresa que tem crescido a receita. 2024 foi um ano atípico, principalmente por causa das chuvas, da quebra da safra de soja. Então a gente tem que ficar atento a isso, porque a empresa continua boa, continua lucrativa, continua com uma boa diretoria. Então eles podem recuperar nos próximos anos. Conforme havia falado em alguns slides atrás, aquelas aquisições que a SLC fez, atualmente eles têm com liquidez de caixa 1 bilhão 988 mil. Em 2025 vai ter uma amortização de dívida de 1 bi 757. 2026 ainda tem uma alta dívida de 1 bi 870. 2027 538 milhões. E de 2028 até 2030 717 milhões. Após 2030 770 milhões. Esse é um ponto que eu considero negativo, porque a SLC já vem pago baixos proventos, principalmente por causa do seu preço sobre lucro. Então, se ela vai ter que pagar tanta dívida assim em 2025, 2026, 2027, significa provavelmente que o dividend yield também irá baixar. O dividendo também não deve ser tão atrativo. E vamos falar aqui um pouco dele. Histórico de dividendos, a média dos dividendos dos últimos 5 anos ficou em 4,9. Entre dividendos e JCP, SLC pagou 241 milhões em 2024, 3,1%, um payout de 50%, comparando com o seu lucro líquido. O histórico de dividendos, a SLC costuma pagar de 2 a 3 vezes por ano entre dividendos e JCP. Aqui ainda os destaques do quarto TRI de 2024, crescimento da área plantada para 2024 e 2025. No algodão houve uma diminuição de 5,1%,
Porém, a gente percebe o mais forte da receita da SLC é a soja, e vai ter um incremento de 18% na área plantada. Então isso aqui pode significar uma alta na receita. E o milho também vão ter um incremento de 30,7% da área plantada. No consolidado, um crescimento de 10,6% versus a safra 23-24. Aqui eles destacam o status da safra 2024-2025 e produtividade. A soja 65% já colhido, milho segunda safra 100% plantado e o algodão 100% plantado. Aqui eles colocam o realizado 23-24 e o planejamento de 2024-2025 e o gap entre eles. O algodão na primeira e na segunda safra ficou praticamente em linha. O caroço de algodão também praticamente em linha entre o planejado e o realizado 2024-25 e o realizado 23-24. Apenas a soja, pessoal, percebam que eles estão prevendo um aumento, um acréscimo de 23,9% na produtividade da safra. Então é um aumento bem expressivo na soja. E no milho, praticamente em linha também com a produtividade. Aqui os custos de produção, a gente vê que a SLC tem tentado fazer um trabalho para diminuir o custo para produzir, uma diminuição de 5,4% nesse custo. E um trecho da minha planilha pessoal. O preço sobre valor patrimonial atual encontra-se em 1,65. Depois desse lucro líquido, o PL subiu para 17. Aqui eu coloquei um lucro líquido projetado, um acréscimo de 15%. Porém, pessoal, percebam que é uma empresa cíclica. Ano que vem pode ser que os preços melhorem, pode ser que tenham boas safras. Então, o lucro líquido eu coloquei um acréscimo de 15%, mas o lucro líquido pode ser de 600, 700 milhões. É muito difícil fazer uma previsão logo agora, um ano antes desse lucro projetado. Mas eu gosto de deixar aqui principalmente para eu identificar qual dividend yield que a empresa pode pagar, qual seria mais ou menos o dividend yield máximo. Então, com esse lucro líquido projetado de 553 milhões, o PL projetado seria de 14,78, comparando com a média dos últimos 10 anos, ainda estaria acima em 2,74%, CAGR dos últimos 5 anos de 1,05%, payout projetado em 50% e um percentual de dividend yield de 3,38%. Gráfico de lucro versus cotação, que eu sempre gosto de mostrar para vocês, percebam que em 2024, nesse gráfico aconteceu algo diferente. O lucro caiu muito, mas a cotação não caiu tanto. Ou seja, os investidores ainda acreditam na SLC Agrícola. Acreditam que esse foi apenas uma pedra no caminho e que para 2025 pode ocorrer o aumento, a receita pode explodir de novo, pode aumentar e os investidores podem colher os frutos de estar perseverando agora. E é o que eu sempre falo, empresas de commodities têm que ter paciência. De 2007 até 2017, a SLC, em 10 anos, teve um aumento de apenas 41%. Depois, em 2017 até 2025, ou seja, em torno de 8 anos, houve um aumento de 354%. Então tem que ter estômago, não é para qualquer um. Muitas vezes você fica 5, 6 anos comprando ação no mesmo preço, colhendo um pouco de dividendo, muitas vezes um dividendo baixo, principalmente por causa do PL, mas depois vem uma porrada e explode e você consegue ganhar muito dinheiro. Então é isso, pessoal. Queria mostrar o quarto TRI de 2024, mostrar para vocês como que foi a cotação, o que a SLC tem feito. Espero que possam tirar bastante proveito da apresentação. Peço para curtir e comentar o vídeo e deixem sugestões para os próximos vídeos. Um abraço.